boa tarde a todas e todos. Eu vou começar essa conversa com vocês contando uma história que se passou recentemente no Brasil, quando uma organização chamada Rio de Paz realizou o que ela nomeou de Manifestação pela Vida, colocando 100 cruzes junto a 100 covas rasas nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o Brasil tinha mais de 40 mil mortes por coronavírus e o protesto era também, portanto, uma homenagem às vítimas. A certa altura, um senhor que passava ali entrou na área do protesto e começou a derrubar as cruzes, gritando: se eles têm o direito de botar, eu tenho o direito de tirar. A praia é pública, isso é um atentado contra as pessoas, isso é terror, está criando pânico, usando as cruzes, a cruz de Jesus, para aterrorizar o povo, sacanagem. Fim da citação. Esse senhor reproduzia com seu gesto e o seu rosto, sem máscara, o discurso negacionista em relação à pandemia do novo coronavírus que prepondera entre os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro. Esse negacionismo ele também é promovido pelo próprio presidente, não apenas no discurso, como na prática, a ponto de o presidente ter demitido 2 ministros da saúde em plena pandemia e manter o cargo vazio, enquanto as vítimas seguem aumentando, somando hoje, dia 16 de julho, mais de 75 mil mortes. Mas o que eu desejo destacar no gesto desse senhor, na brutalidade desse gesto, não é tanto a negação intelectual ou o desacordo que ele demonstra, mas a necessidade de extirpar materialmente do real qualquer índice, evidência ou símbolo do mundo que ele nega. Um real e um mundo que precisam ser concretamente destruídos e não discutidos, debatidos, contestados, etc. Mas por que eu estou contando essa história a vocês para falar de algoritmos, de fake news, de subjetividades e de plataformas digitais? Porque eu creio que esse episódio nos fornece pistas interessantes sobre a forma como nós visualizamos e interagimos com a paisagem informacional digital e vice-versa. Eu acredito que essa paisagem também, a arquitetura dessa paisagem, nos permite entender um pouco desse negacionismo offline. Eu faço aqui um ensaio, eu não pretendo traçar uma relação de causalidade entre uma coisa e outra, mas sim buscar pistas para entender esses 2 processos muito complexos que são o ecossistema digital e o negacionismo. Se a gente se deslocar das areias de Copacabana para os grupos de WhatsApp, mais especificamente para os grupos de apoiadores do presidente Bolsonaro no WhatsApp, a gente vê circular aí uma série de memes, imagens, vídeos, áudios que compõem o mosaico negacionista da atual pandemia no Brasil. Esse mosaico ele é muito multifacetado, mas a gente consegue reconhecer nele alguns elementos comuns que, resumidamente, consistem, né, segundo um estudo feito pelo Bruno Cardoso e pelo Rafael Evangelista, numa narrativa que aponta a China como sendo a origem, né, intencional do vírus, né? A China teria espalhado intencionalmente a pandemia em conluio com a Organização Mundial de Saúde e com o propósito de gerar pânico, de adoecer a população mundial e lucrar economicamente com isso. A doença causada pelo vírus seria muito menos grave do que se anuncia, uma vez que gerar pânico faz parte do plano, pois mantém as pessoas em casa e enfraquece as economias locais. A cura já existiria, né? Seria a cloroquina e os seus derivados, mas estaria sendo boicotada por aqueles que desejam lucrar com a crise. Além da própria China, governadores, prefeitos corruptos que estariam roubando ainda mais na pandemia, a própria indústria farmacêutica faria parte do complô, médicos e cientistas, enfim, em resumo, os genocidas são os outros. Como a gente pode perceber, a atitude do senhor de Copacabana ecoa essa narrativa negacionista. Mas o que me interessa aqui não é tanto o conteúdo, né, dessa narrativa, ou, portanto, não é nem tanto a narrativa em si, mas o modo como
portanto, não é o conteúdo, desculpa, mas o modo como a arquitetura, a materialidade e as mediações algorítmicas do ecossistema digital contribuem para esse gesto brutal e concreto do Senhor, uma vez que a ele não basta estar em desacordo, não basta não acreditar ou mesmo manifestar-se verbalmente ou simbolicamente contra aquilo que se opõe às suas crenças, né, como eu já disse, ou ao seu entendimento da realidade, mas ele precisa materialmente extirpar do real qualquer indício de que esse mundo que ele nega exista. Esse mundo significa também o mundo de sofrimento e de morte implicados na pandemia, que, uma vez reconhecidos como existentes, implicariam também o reconhecimento da imensa violência em negá-los, uma vez que essa negação geraria mais sofrimento e mais morte. Uma interpretação psicanalítica freudiana diria que o Senhor procura extirpar do real aquilo que precisa negar radicalmente em si mesmo. Se aquele real existir, ele se torna um monstro, e o reconhecimento dessa monstruosidade, e ainda mais um certo gozo dessa monstruosidade sendo insuportáveis, implicariam a negação e, com isso, paradoxalmente, o reconhecimento brutal desse real, a ponto de ser preciso retirá-lo materialmente do mundo sensível. Mas como a arquitetura e a materialidade do ecossistema digital, onde circulam as narrativas e as representações de um mundo em que a pandemia e seus mortos não existem, nos ajudam ou nos ajudariam a entender o negacionismo e suas necessidades de demolição concreta dos indícios de um outro mundo no real. Essa pergunta, ela se inspira na formulação proposta pelas pesquisadoras Tatiana Roque e Aline Costa, a partir dos trabalhos do Bruno Latour, os trabalhos recentes sobre o negacionismo climático, em que o Latour afirma que não se trata, no negacionismo climático, de um déficit cognitivo ou de uma dificuldade ou erro de compreensão, mas sim de uma incompatibilidade de mundos. A necessidade, aí acrescento eu, de destruir concretamente os índices e evidências materiais do mundo que se nega é um dos sinais dessa incompatibilidade de mundos que, acrescento também, o ecossistema digital, tal como ele se desenha e se configura hoje, se estrutura hoje, ajuda a construir. Como que isso acontece? Eu vou destacar 2 elementos que certamente não esgotam, né, a complexidade do problema que a gente está tratando, mas que nos dão algumas pistas importantes. O primeiro diz respeito à própria história recente da internet e ao que a pesquisadora Anne Helmond chama de plataformização da web, que, muito resumidamente aqui, é muito mais do que isso, mas eu vou falar só de um elemento, né, consiste numa predominância da lógica da plataforma por toda a web, né, criando, ao meu ver, um ecossistema digital cada vez mais asfixiante. Hoje a gente pode dizer que a arquitetura informacional da web é dominada pelos filtros, algoritmos, interfaces e estruturas das grandes plataformas como Facebook, Google, Twitter, etc. O segundo elemento aí presente é algo que já está mais dentro e próximo das minhas pesquisas, que é uma forte mediação algorítmica, tanto da paisagem informacional que visualizamos nessas plataformas, quanto das nossas condutas. Ou seja, tanto aquilo que nós vemos, né, quanto aquilo que nós fazemos nessas plataformas é fortemente mediado por algoritmos que buscam prever e influenciar os nossos comportamentos. Os processos de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina ou de filtragem automatizada, né, que hoje predominam nas plataformas digitais, eles se alimentam das nossas condutas online, eles extraem valor e conhecimento dessas condutas e nos fornecem uma paisagem personalizada que projeta o que supostamente nós desejamos ver, consumir, ouvir, ler, etc. Essa personalização ela é construída paradoxalmente pelo cruzamento de dados, né, de dados extraídos de ações de um imenso número de usuários.
Ações como curtidas, compartilhamentos, visualizações, postagens, etc. Ou seja, um dos princípios que norteiam essa mediação algorítmica e a criação de paisagens personalizadas para cada um é o princípio de similaridade. Ou seja, o visível que se descortina a mim, ele é baseado num cruzamento das minhas trajetórias online com as trajetórias de milhões de pessoas similares a mim. Então, paradoxalmente, o mundo visível personalizado das plataformas digitais é uma antecipação do que seria do gosto e interesse de cada um especificamente, mas com base em padrões que seriam de muitos similares. Além disso, a gente sabe que o modelo de negócios predominantes nessas plataformas pretende que esse mundo visível de ações e de interações possíveis seja capaz de influenciar as ações e escolhas dos usuários, de modo a mantê-los constantemente ou maximamente engajados nas plataformas. Nas minhas pesquisas, eu tenho procurado mostrar como essa mediação, essa mediação algorítmica e essa arquitetura produzem dois efeitos que nos interessam especialmente aqui. O primeiro seria um confisco do comum e das diferenças nele implicadas, e o segundo seria um sequestro do futuro. Confisco do comum porque, como diz a pesquisadora Wendy Shum, esse princípio de similaridade que eu falei, e que ela aponta como sendo norteado pelo conceito de homofilia, que seria o amor pelo similar, criaria clusters entre similares e segregação. Apesar de essas plataformas estimularem e se alimentarem de uma forte sociabilidade, elas vêm se mostrando muito pouco férteis na criação de processos e de bens efetivamente comuns e tendem a confinar as pessoas em mundos perceptivos e atencionais pouco permeáveis a contradições, a ambiguidades, a diversidade e as diferenças. Sequestro do futuro porque as paisagens por onde trafegamos, no ecossistema digital, são também, é claro, oportunidades de interação, de descobertas, de travessia para outros ambientes, encontros, etc. Entretanto, o modelo de negócios que hoje predomina nessas plataformas e na web em geral envolve processos algorítmicos que prometem a capacidade de agir sobre os comportamentos enquanto eles acontecem, de modo a intervir sobre o próximo passo. Próximo passo significando aí os cliques, curtidas, visualização desse ou daquele conteúdo, compartilhamento desse ou daquele conteúdo. Ou seja, as nossas condutas online são constantemente antecipadas, implicando um sequestro, nesse nível cotidiano, do nosso campo de ação possível, que é colocado a serviço da produção de mais e mais engajamento. Dessa forma, não apenas a paisagem atual, mas a ação por vir e, portanto, a paisagem por vir é constantemente antecipada, projetada, de modo a aumentar a probabilidade de que o nosso próximo passo, esse microfuturo, ou esse futuro próximo, seja na direção que os algoritmos sutilmente recomendam. Nesse sentido, o futuro e a ação possível como uma reserva aberta de possibilidades, de encontros e de inesperado são sequestrados nessas microescolhas cotidianas nos ambientes e plataformas digitais. Voltemos agora às areias de Copacabana, pois a história que eu contei não se esgotou, felizmente, na destituição do mundo de solidariedade ao sofrimento das vítimas da pandemia. Porque naquele mesmo momento e no mesmo calçadão também passava um outro senhor que perdera seu filho Hugo, de 25 anos, morto de Covid-19. Em reação à destruição que estava em curso, esse segundo senhor, foi recolocando uma a uma as cruzes que haviam sido derrubadas, enquanto pedia respeito àquele que profanava o símbolo do seu luto. Esse senhor, esse segundo senhor,
Reconstruir, assim, o mundo que reconhecia seu sofrimento e prestava homenagem à morte de seu filho e de todas as vítimas. 2 mundos em colisão, mas que, no real, conseguiram coexistir num espaço comum, ainda que precariamente, envolvendo não apenas aqueles diretamente implicados na cena, mas todos nós. Há muito que explorar nessa cena aí tão fortemente representativa, né, da incompatibilidade de mundos que nós estamos vivendo em nossas sociedades. A fricção, né, o inesperado, o confronto, a possibilidade de ver em comum que foi possível, ainda que precariamente, nas areias de Copacabana, são cada vez menos prováveis nos ambientes digitais cada vez mais segregados e polarizados, a ponto de se tornar insuportável para algumas pessoas deparar-se fora desses ambientes com qualquer índice sensível e material de que outros mundos e outros modos de viver possam existir. Esse gesto de destruir material e concretamente qualquer índice da pandemia vem se tornando, no Brasil, cada vez mais frequente. As pessoas abrem caixões, invadem hospitais, agridem profissionais de saúde para extirpar do real qualquer evidência contrária às suas crenças ou buscando flagrar um suposto boicote às teses negacionistas. Esses gestos são sintomáticos, ao meu ver, do confisco do comum e do sequestro do futuro presente nas plataformas digitais, tal como elas se estruturam hoje. Eles sinalizam, portanto, a urgência de criarmos meios e fóruns tecnopolíticos para discutir e intervir sobre o futuro desse ecossistema digital que hoje é tão determinante aí, tanto na nossa vida pessoal quanto coletiva, quanto em nossas democracias e que constituem muito concretamente as nossas visões de mundo, né? Eu chego ao fim, portanto, da minha fala, retomando o mote de um belo livro de um dos intelectuais mais interessantes do Brasil contemporâneo, que é o indígena e ativista Ailton Krenak, que diz o seguinte no seu livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. A minha provocação, diz ele, sobre adiar o fim do mundo é sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Inspirados aí nessa perspectiva do Krenak, podemos dizer que o segundo senhor de Copacabana nos contou uma história a mais e assim adiou um pouco o fim do mundo. Como pesquisadora do ecossistema digital e ativista também, né, aí de direitos digitais, me parece fundamental enfrentarmos essa estrutura de sequestro do futuro e de confisco do comum e construirmos conexões e parentescos humano-maquínicos que nos permitam contar outras histórias em nossas redes e ambientes e mundos digitais. Muito obrigada.